João capítulo 1, 1 João capítulo 1, a partir do versículo 5, versículo 5 ao 10, diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Somente até aqui. Vamos falar com Deus. Pai querido, te louvamos, porque mais uma vez tivemos a chance de ler uma pequena porção da tua palavra aqui nessa manhã. Mas nós somos dependentes da atuação do teu Espírito para que consigamos compreender aquilo que acabamos de ler. Se o Espírito Santo não nos der iluminação nesse momento, nós passaremos o próximo tempo aqui em vão. Eu falarei em vão, meus irmãos ouvirão em vão. Mas que haja nesse momento a atuação poderosa do Espírito Santo em minha vida e na vida dos meus irmãos, para que a tua igreja seja edificada mais uma vez e o teu nome glorificado aqui nesse lugar. Clamamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós vimos que tanto o Evangelho de João como essa primeira carta de João foram escritos como resposta do apóstolo João a uma heresia que se infiltrava na igreja já nos primeiros anos, nas primeiras décadas de igreja cristã. Uma filosofia grega muito antiga, que enquanto estava como filosofia, sem problema nenhum. Mas o problema é que os irmãos começaram a misturar aquele pensamento filosófico a práticas cristãs, a doutrinas cristãs, e a igreja estava cedendo àquela doutrina. De forma bem simples, bem resumida, o que aquela heresia ensinava é que o nosso corpo, ou a nossa matéria, é completamente má, irrecuperável, ao ponto que o nosso espírito, todos os espíritos são bons. A parte espiritual é a parte boa da história, enquanto que a parte material, a parte humana, a matéria, é a parte má dessa história. Essa heresia ensinava, por exemplo, que o espírito humano é algo divino, aprisionado em uma matéria corrupta e irrecuperável. De acordo com essa heresia, só se alcançaria a salvação quando esse espírito conseguisse se livrar desse corpo e através do alcance de um conhecimento misterioso obtido, sobretudo, pela meditação. Algumas práticas, dentre elas meditação, conseguia fazer com que o espírito fosse fortificado e a carne maltratada cada vez mais, porque eles entendiam que a nossa parte humana não é uma bênção de Deus. Eles entendiam que a nossa parte humana, a nossa carne, o nosso corpo, é uma limitação ao nosso espírito, que esse sim é divino e abençoado. Essa heresia, aparentemente simples, alguém pode pensar, mas pastor, é apenas um ponto de vista, mas ela tinha consequências ou implicações extremamente sérias para a nossa fé. A primeira é a seguinte: se a matéria, o corpo, é totalmente mau,
Então Deus, que é santo, 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 não poderia jamais habitar em um corpo humano. Era consequência dessa heresia. Com isso, eles rejeitavam dois dos maiores fundamentos da nossa fé: a divindade de Jesus e a ressurreição corpórea de Jesus. Eles olhavam Jesus como um homem histórico, não como Deus. Os crentes começaram a acreditar que Jesus não era Deus. E mais ainda, a implicação dessa heresia maior é que Jesus não pôde ter ressuscitado em corpo humano. Para eles foi um espírito que apareceu, algum outro tipo de ser. Já vimos semana passada que o apóstolo João negou, afrontou, nos deu base suficiente para contrariar essa heresia. Já na primeira frase da carta que nós vimos semana passada, João afirma categoricamente que Jesus é Deus eterno, pois ele sempre existiu na eternidade. João ainda afirma que Jesus ressuscitou em corpo humano, porque ele pôde ser tocado, visto, ouviram Jesus. E por fim, vimos semana passada que João disse que qualquer pessoa que não acredite em Jesus dessa forma, que ele é 100% Deus, 100% homem, que foi Deus entre nós e que ressuscitou em corpo físico, qualquer pessoa que não acredita em Cristo, assim, não pode ter comunhão com a gente. Isso foi o que o apóstolo João escreveu nas primeiras linhas de sua carta. A segunda consequência terrível dessa heresia é que se a matéria, o corpo, é totalmente mau, se o que importa é somente o espírito, então nós podemos fazer com o nosso corpo o que nós quisermos. Se o que importa é só o espírito. Se o que importa é só o espírito, então podemos dar ao corpo tudo o que a nossa carne deseja. Ou seja, nada é proibido, nada é pecado. Se o que importa é o espírito. O que peca? O que peca é a carne, não é verdade? O que peca é a nossa parte física. É o nosso corpo quem comete pecados. Mas segundo os irmãos do primeiro, alguns irmãos lá do primeiro século ainda, não havia pecado mais. Não precisávamos mais acreditar na existência de pecado, porque o que importa é o Espírito. E é sobre isso que o apóstolo João trata nesse trecho da carta que lemos hoje. Nesses poucos versículos, vamos aprender 3 importantes lições. A primeira, Deus é santo e completamente santo. A segunda lição que vamos aprender hoje, nós somos pecadores e completamente pecadores. E por fim, como conciliar, como juntar, como ter comunhão, um Deus totalmente santo e nós totalmente pecadores. Isso tudo João responde apenas nesses pequenos versículos que nós lemos hoje. Vamos ao texto bíblico? Mantenha a sua Bíblia aberta em 1 João, capítulo 1. Em primeiro lugar, João afirma a santidade de Deus. Ao versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele e não há nele treva nenhuma. Queridos irmãos, reparem, João não disse que iria passar a ensinar à igreja uma doutrina que ele próprio desenvolveu em sua mente. João não disse que iria passar a escrever nessa carta uma doutrina que ele aprendeu com Pedro, ou com Tiago, ou com Paulo. Não é isso que João disse. Mas o que João escreveu aqui foi o seguinte: a mensagem que da parte dele temos ouvido, essa vos anunciamos. Quando João escreveu da parte dele, obviamente, estava se referindo a Jesus.
Então, o que João estava afirmando aqui é que ele tinha uma mensagem para transmitir à igreja, uma doutrina a ensinar para a igreja, mas essa mensagem, essa doutrina, não saiu de sua cabeça, nem da cabeça de Pedro, nem da cabeça de Paulo. Ao contrário da falsa doutrina que assolava a igreja, a doutrina que João estava prestes a ensinar não era fruto de mente humana, mas foi o próprio Cristo que os transmitiu. E que doutrina era essa? Ele revela essa doutrina aqui na segunda parte do versículo 5. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Essa é a importante mensagem, ou essa é a importante doutrina que João ouviu da boca do próprio Cristo, e que João se sentia na obrigação de transmitir à igreja. O próprio Cristo ensinou a João que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Quando o texto sagrado diz que Deus é luz, significa que ele é puro. Luz aqui tem o sentido de pureza, de santidade, de ser separado, de ser incapaz de errar. Sua santidade é absoluta, sem manchas, sem máculas, mas preste atenção. João não diz apenas que Deus é luz, ou seja, que Ele é santo. Ele completa a apresentação sobre Deus afirmando que nele não há treva nenhuma, o que significa que, como Ele é santo, Ele só se relaciona com quem também é santo. Quando João afirma que nele não há treva nenhuma, João está querendo dizer que não há compatibilidade entre a santidade de Deus e o pecado. Que é impossível, na presença de Deus, ter pecado. É impossível ter comunhão do Deus Santo com outros seres, com outras pessoas, essas tendo pecado ainda em si. É impossível. Não está querendo dizer apenas do estado de santidade de Deus, que Ele é completamente santo, nós sabemos, que Ele é completamente perfeito, puro, nós sabemos de tudo isso, que Ele é separado de todo tipo de pecado, nós sabemos, mas o que João está nos revelando aqui, já na primeira linha desse trecho, é que Ele não apenas é santo, mas nele não há treva nenhuma, não há possibilidade de chegar em manchas na presença de Deus, rugas na presença de Deus, pecados na presença de Deus. É impossível. É impossível. Não tem como viver de duas formas. Não tem como andar por dois caminhos. Quem quiser de verdade viver com Deus deve saber que, em primeiro lugar, que não há como andar com Deus e viver em pecado. Foi justamente isso que João afirmou na sequência, irmãos. Olha o versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que João estava dizendo aqui é que tinha gente mentindo na igreja primitiva. Que já no primeiro século havia crentes mentirosos. Diziam que tinham comunhão com Deus, mas como ainda andavam nas trevas, ainda andavam em pecado, não tinha como, de verdade, essas pessoas terem comunhão com Deus. Justamente porque Ele é santo, Ele é luz, e nele não há treva nenhuma. A santidade de Deus não foi uma doutrina desenvolvida pelos apóstolos. Não foi apenas João que falou da santidade de Deus. Toda a Bíblia, de ponta a ponta, expressa que Deus é completamente santo. Eu vou ler para os irmãos algumas referências, como por exemplo Levítico 11:44 diz assim: pois eu sou o Senhor. Quem está falando aqui é Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Isaías, capítulo 6, versículo 3, diz assim: e clamavam uns para os outros, dizendo, os querubins que servem diante de Deus, e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória.
Olha o que diz Ezequiel 39, versículo 7. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou santo, o santo de Israel. Quem diz que Deus é santo, tanto no sentido de separado, como no sentido aqui também de perfeição, ao extremo, eternamente perfeito, é o próprio Deus. A Bíblia conta esse Deus, desde o início da história da humanidade, que não tolera pecado, que não habita onde tem pecado, que não tem comunhão com pecadores. É esse Deus que a Bíblia apresenta. Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Significa que Deus é santo e ele não tolera pecado. Em segundo lugar, o apóstolo amado João, depois de ratificar a doutrina da santidade de Deus, em contrapartida, deixa claro que o homem é pecador, e muito pecador. Versículo 8 diz assim, agora de 1 João 1, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Pula para o versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Preste atenção. Em nossa introdução eu falei que uma das terríveis consequências da heresia que atacava a igreja no primeiro século foi o entendimento de que se o corpo não presta para nada, se o que importa é somente o espírito, então podemos fazer o que nós quisermos com o nosso corpo, nada é proibido, consequentemente não existe pecado. Alguns crentes, chegaram ao ponto de defender a ideia de que quanto mais entregar o próprio corpo no pecado, você está castigando o corpo. O corpo é podre. Então, entregá-lo a todo tipo de devassidão moral, vamos fazer com o corpo tudo que a nossa mente conseguir imaginar, é uma forma de nós maltratarmos o nosso corpo. Assim surgiu os libertinos. Aqueles que o apóstolo João vai tratar também, Deus vai tratar quando escreve as cartas às 7 igrejas da Ásia. Havia crente, olha aqui para mim, acreditando que quanto mais pecado cometesse, melhor o seu espírito ficaria. Conta outra, não é verdade? Surpreende o irmão. O pior ato possível, ele fala, não, pastor, eu estou aperfeiçoando o meu espírito. O espírito do demônio você está aperfeiçoando, só pode. Uma loucura. Então havia sim nas igrejas aqueles que ensinavam que nada é pecado. Preste atenção, não foi apenas no primeiro século que isso aconteceu. Até hoje tem gente assim, gente que acredita que pecado é um dogma criado pela igreja medieval, ou que pecado são questões meramente culturais, ou que pecado é apenas uma forma ou um resultado de uma construção social. Para todos esses que ignoram a existência do pecado, que chamam o pecado de doença, que relativizam os mandamentos para viverem em paz com a própria consciência, para todos esses, o apóstolo João, com toda a autoridade que ele tinha, mas sobretudo, inspirado pelo Espírito Santo, é enfático em afirmar, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Em outras palavras, João estava levando a igreja a meditar, a raciocinar um pouco e concluir em que pecado existe e que é um mal contra o qual devemos lutar sempre. Não podemos baixar a nossa guarda, porque pecado não deixou de ser pecado.
Vejam que desde o primeiro século já tem crente de miolo mole, tentando inventar desculpas e pretextos, ou mudar o nome de pecado. Eu devo ter citado aqui umas 100 vezes, mas vou citar de novo, porque eu acho tão absurdo isso. Primeiro porque foi o pastor Batista que falou. O pastor Batista, pregando sobre santidade, ele falou assim: não é porque você acorda na cama errada, você deixa de ser santo. O acorda na cama errada, que ele falou, lá em Austin, onde eu morava, na minha terra, como dizem, se chama adultério. Adultério. O que a Bíblia chama de adultério, o pastorzão Batista chama de acordar na cama errada. Ficou até bonito, não é verdade? Não se tem pecado? Não, só estou dormindo em camas erradas. Cada dia eu durmo numa cama. O meu problema não é a moral, o meu problema é com cama. Meu problema é físico, é com cama. Muitos hoje chamam pecado de doença, de fraqueza, dão outros nomes àquilo que a Bíblia chama de pecado, mas para esses, João está dizendo: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e vivemos na mentira, ou a verdade não está em nós. Irmãos, da mesma forma que a doutrina da santidade de Deus é amplamente registrada na Bíblia, a doutrina da condição de pecado do homem também é clara em toda a escritura bíblica. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há. Quem diz a palavra de Deus. Romanos 3, 23, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas ainda é aqui na carta aos Romanos, no capítulo 3, do versículo 10 ao 18, que Paulo nos fornece detalhes assombrosos sobre a condição de todos os homens da história. Todos. Olha o que diz Romanos 3, a partir do versículo 10. Como está escrito: não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são seus pés velozes para derramar o sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse é o retrato que Paulo faz de todos os seres humanos da história, com exceção de Cristo, obviamente. Ah, pastor, não sou assim não. A graça de Deus pode estar aplacando a sua miséria, mas a graça de Deus constrange os nossos atos e segura a nossa pecaminosidade. Nós somos assim, exatamente assim. Não há dúvidas então, irmãos. Deus é completamente santo. E os homens são completamente pecadores. É o que João nos ensinou até aqui. Agora, eis a grande questão. Se Deus é santo, totalmente santo, e o homem é um terrível pecador, como então os homens podem ter comunhão verdadeira com Deus? João nos fornece dois escapes, e é assim que o Evangelho faz. O Evangelho apresenta uma dura verdade que denuncia o nosso estado de podridão, mas nos apresenta a porta da graça. João aqui nos apresenta duas válvulas de escape, duas formas para que gente como nós, com o histórico vergonhoso que nós temos, possamos nos aproximar de Deus. E, em primeiro lugar, nós devemos andar na luz. Lembra que Deus é luz? E, em segundo lugar, devemos confessar os nossos pecados. Duas práticas que nós não devemos abandoná-las. Olha o versículo 7. Se, porém, andarmos na luz,
como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha o versículo 9 agora. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que é andar na luz? O que é andar na luz? Andar na luz é o contrário de andar em trevas, obviamente. Reverendo Augusto de Nicodemos nos explica esse ponto da seguinte forma, preste atenção. Andar na luz, a ideia é de viver na presença de Deus, andar iluminado pela luz de sua santidade, numa atitude de abertura de coração e mente, expondo todo ser à luz de sua pureza. Em outras palavras, é andar em quebrantamento, pronto a admitir os pecados, quando a luz da santidade divina os revelar. Andar na luz é isso. Eu concordo com o reverendo. Isso é andar na luz. É ter uma atitude diferente da atitude que Adão teve no Éden. Adão, ao perceber a presença de Deus, ele se escondeu. É ter uma atitude diferente de Acã, que pegou as suas vergonhas do fruto do seu roubo e escondeu debaixo de sua tenda. É ter uma atitude diferente da atitude que teve Davi, que depois de ter adulterado e ter ordenado um homicídio, se escondeu atrás de sua autoridade como rei. Não é isso que se espera de um servo de Deus. O que se espera de um servo de Deus é que ele procure a luz, ainda que esteja carregado de pecado, para que a luz de Deus clareie, jogue uma luz sobre a nossa vida, e os nossos pecados que estão ocultos tornam-se expostos, em primeiro lugar, para nós mesmos. Porque tem gente que pensa que não tem pecado. Tem gente que acredita que não tem pecado. Então, andar na luz é nos aproximar de Deus. É ao invés de nos escondermos por causa de nossas vergonhas, é nos aproximarmos de Deus, justamente para que sua luz exponha nossas vergonhas. É isso. É deixar de ter pecado oculto. Não estou falando oculto para mim, não. Eu não quero saber dos seus pecados. Não preciso. Mas você precisa conhecê-los, chamados pelo nome, e andar na luz de Deus, para que eles se tornem expostos para você em primeiro lugar. Assim você poder se livrar deles. Enquanto nos escondermos, enquanto fugirmos para os lugares mais sombrios, mais sem iluminação, nós mesmos não entenderemos, não perceberemos que aquilo que nós chamamos por outros nomes, na verdade é pecado. Tem coisa que a gente chama de temperamento, a Bíblia chama de pecado. Tem coisa que a gente chama de características. As características psicológicas, psíquicas. A Bíblia chama de pecado. E a gente acha que não é pecado, a gente acha que é temperamento. A Bíblia chama de pecado. Uma vez expostos à luz que é Deus, uma vez, melhor dizendo, à luz que é Deus, expondo os nossos pecados, uma vez que nossos pecados são claramente expostos, vem a segunda ação citada por João aqui no versículo 9. Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só confessa pecado quem sabe que tem pecado, na verdade. Nós precisamos confessá-los. Não basta conhecê-los.
Eu posso estar falando aqui, você está pensando, mas pastor, eu sei exatamente quais são os meus pecados, conheço eles por nome e sobrenome. Sei exatamente quando eles começaram. Para mim, o que me falta não é conhecimento. De repente, o que falta para você é confissão. Vamos entender o que é confissão? O que é confessar? No original, irmãos, a palavra que foi traduzida por confessar, se fosse traduzida literalmente, estaria assim, ó, dizer a mesma coisa. Confessar é dizer a mesma coisa, ou seja, concordar com o que outra pessoa está dizendo sobre mim, sobre você. Então, no contexto desse aqui da carta de João, confessar significa concordar com Deus. O que Deus diz ao nosso respeito. Isso é confessar. É chegar para Deus e falar, realmente, o Senhor está com razão. O Senhor está certo. Isso é confessar. É concordarmos com o diagnóstico que Deus tem sobre nós. Irmãos, qual é o diagnóstico que Deus tem sobre nós? Qual é o conceito de Deus ao nosso respeito? Não. No diagnóstico de Deus ao nosso respeito, não é que nós somos raridade, nós somos raros como o couro de um fio. Não é isso, não. O que Deus pensa sobre nós não é que nós somos a casinha favorita de Deus. Isso é mentira, isso é infantilidade. O que Deus pensa ao nosso respeito, o diagnóstico que Deus fechou ao nosso respeito, é que nós somos completos pecadores, carentes de sua graça e de sua misericórdia. É isso que Deus pensa. Quer saber o que Deus pensa de você? Que você é um pecador, que carece de graça e de misericórdia. O que Deus pensa sobre mim? Que eu sou um pecador, careço das misericórdias e da graça de Deus. Então, confessar é chegar para Deus e concordar com o que Deus pensa a respeito de você. Deus já sabe o que nós temos feito. Deus já conhece nossos atos, nossas ações, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Quando o pensamento é apenas de... Quando o pecado, melhor dizendo, é apenas na mente. Ninguém sabe. Ninguém lê pensamento. Ninguém sabe o que passa dentro de nossa mente, o que imaginamos, o que desejamos. Mas Deus sabe. Deus sabe. Quando o pecado é aquele sentimento sobre o coração que ninguém conseguiu observar, Deus, Ele sabe. Então, confessar é simplesmente chegar para Deus e contar para Ele o que Ele já sabe. Mas dizer que você concorda com isso. Concordo contigo, Deus, eu sou assim. Concordo contigo, eu tenho feito isso. Concordo contigo, eu tenho pensado nisso. Isso é confessar. A confissão de pecado é uma prática que a igreja evangélica abandonou em certa medida. Os católicos ainda têm a prática de procurar um sacerdote para confessar a confissão auricular. E nós perdemos essa prática. Era algo que na reforma a gente não precisava ter perdido. Não que o sacerdote tenha poder para perdoar pecado. Nem sacerdote ele é, de verdade. Já aprendemos isso. Mas a confissão de pecado, especialmente para os outros, fortalece a nossa alma. Tira de nós, nos livra de chantagens do nosso acusador. Há coisas que só você sabe. Você, Deus, é o acusador. Quem não era para saber sabe, é o acusador. Vai te chantagear enquanto você não confessar. No livro de Salmos, há um conjunto de salmos que nós chamamos de salmos penitenciais. Um conjunto de 7 salmos. Eles são assim chamados porque eles trazem uma ênfase no sentimento e na ação de confissão de pecado, aponta o coração de um pecador arrependido, ao mesmo tempo que demonstra com intensidade a necessidade da graça de Deus. Um desses salmos é o Salmo 51. Abre a tua Bíblia, sua Bíblia no Salmo 51.
Não vou ler ele todo, mas olhe o que é uma confissão de pecado. Detalhe, irmãos, olhem para mim. Davi só fez essa oração depois que ele foi envergonhado, desmascarado pelo profeta Natan. Davi tinha adulterado e tinha ordenado um homicídio e estava se escondendo atrás da capa de rei. O Senhor enviou o profeta Natan e desmascarou Davi. Essa oração ele fez de arrependimento depois de ser desmascarado. Mas ainda assim a gente percebe por que Davi é considerado um homem de acordo com o coração de Deus. Justamente por sua capacidade de não pecar? Não. Por sua capacidade de se arrepender de forma verdadeira, genuína. Olha o que diz o Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi começa chamando o seu pecado de quê? De doença, de falha, de limitação, de transgressão. Transgressão. Versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito de me fazer conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses de tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Somente até aqui. Veja que nessa primeira parte da oração de Davi, Davi não está preocupado com as consequências do seu pecado. Davi não está preocupado com o que o mundo vai pensar, o que os outros vão dizer, a vergonha que ele passaria do lado de fora. A preocupação de Davi era o seguinte: restabelecer o seu relacionamento com Deus. Não afaste de mim o seu espírito, não me ausentes de sua presença. A purificação e o desejo de Davi, o medo de Davi, era o pecado, o afastar completamente da presença de Deus. Isso é uma oração de arrependimento. É concordar com Deus que somos pecadores, dependentes de sua graça. Isso é arrependimento. Arrependimento sincero. Nesse pequeno trecho da carta de João, aprendemos que Deus é completamente santo e o homem é completamente pecador. Mas aprendemos também que o pecador tem a chance de ter comunhão com o santo Deus se andar em sua luz e se confessar os pecados. Mas há outros dois benefícios que ainda não citei, que são consequências de andar com Deus. Leiamos novamente o versículo 7. Tem dois benefícios aqui fabulosos. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, é o primeiro benefício. Mantemos comunhão uns com os outros. E o segundo, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que João está afirmando aqui é que só quem anda com Deus tem comunhão com os santos e é purificado pelo sangue de Jesus. Comunhão e purificação, promessas da palavra de Deus, mas somente para quem anda na luz. Somente a partir de uma verdadeira comunhão, somente a partir de uma verdadeira comunhão com Deus é que podemos ter verdadeira comunhão com nossos irmãos. Não é o contrário.
Somente a partir do verdadeiro nascimento, de um novo nascimento, é que passamos a ter comunhão verdadeira, divina com nossos irmãos. Não há comunhão com irmãos antes de um novo nascimento. Quantas pessoas se reúnem, às vezes até em um templo, mas sem que haja denúncia do pecado e abandono do pecado. Quantas pessoas se reúnem, mesmo que seja um templo, mas sem que estejam caminhando na luz, sem que tenham nascido de novo. O que temos ali, nesses casos, não é a santa comunhão. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um ajuntamento, uma associação, uma aglomeração, uma facção criminosa faz isso. Mas a santa comunhão só tem onde há uma reunião de pessoas que nasceram de novo, que andam na luz. Segundo o apóstolo João. É isso que ele está nos ensinando. A verdadeira comunhão, segundo João, é para os que andam na luz. Não andam nas trevas, mas andam com Deus. E outro benefício que eu citei para os que andam na luz é que nossos pecados são apagados, são esquecidos e para sempre, completamente. Versículo 7 completo, de novo. Se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de alguns pecados. Os pecados passados, os pecados futuros, de todos os pecados. Todos. Lavados no sangue de Jesus, nos tornamos santos diante de Deus. Veja agora como tudo se encaixa, partindo ao final. Deus é completamente santo, nós somos completamente pecadores, mas se nos aproximarmos de Deus e confessarmos nossos pecados, nos tornamos irmãos uns dos outros, e o sangue de Jesus nos transforma completamente de pecadores para pecadores justificados, santificados. E assim, queridos, nós somos habilitados a termos comunhão com Deus. Somente assim. A história se fecha. Temos acesso ao Pai. Podemos ter comunhão com Deus Santo. Mesmo você sendo quem você é. Mesmo eu sendo quem eu sou. Podemos ter comunhão com Deus Santo. Mas só se andarmos na luz, confessando o nosso pecado. Hoje é dia de arrependimento e confissão. Hoje é dia. Aproveite a oportunidade de hoje, que Deus está falando contigo, para confessar os seus pecados diante de Deus. Para ter uma completa e perfeita comunhão com Deus Santo. Vamos fazer essa oração? Uma oração de quebrantamento, de arrependimento. Pessoal do louvor, por favor. Você pode buscar na memória aquilo que você sabe que tem te afastado de Deus. Você pode começar agora lembrando de atos cometidos nessa mesma semana. Você sabe que são vergonhosos, não deveria fazê-lo. Pense da forma que você tem servido o Senhor. Pense da maneira que você tem servido a igreja, tem tido comunhão com essa igreja. Pense na forma que você tem conduzido a sua vida ao longo da semana. Pense no que você tem feito no seu local de trabalho, na escola, na faculdade. Pense como são os seus relacionamentos. Pense como é o seu tratamento em casa, com a esposa, com o filho, com a mãe. O que mais temos ao longo do dia são oportunidades para pecar. E nós as aproveitamos muito bem. Lembre dos seus pecados, feche seus olhos. Toda a igreja, em nome de Jesus. Feche os olhos, a cabeça. Se você tem pecado, desconfesse diante de Deus. Faça essa oração de confissão. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração,
da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que ele me traz é segura, pois ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces,